Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês com a Nai, minha querida Nai, minha amiga, flatmate aqui. E hoje a gente vai falar sobre a evolução dela no inglês, aqui desde que ela chegou na Nova Zelândia. Então, Nai vai contar um pouquinho, resumidamente, da história dela em relação ao inglês aqui. Nai, isso porque tem uma história, tá? Hoje ela encheu a gente de orgulho. Ela praticamente está apta a ensinar inglês, entendeu? De tão top que ela já está. A nossa teacher. Mas vamos começar do começo. Primeiro, tem quanto tempo que você tá na Nova Zelândia, Nai? Vou fazer 5 meses essa semana. 5 meses de Nova Zelândia. E quando você chegou aqui, qual era o seu nível de inglês? Pra ser bem sincera, eu achava que o meu nível era bem básico, assim, porque eu entendia muito bem, mas falar eu era uma negação, assim. Mas péssimo. porque você não sabia ou porque você tinha muita vergonha, você acha? Ambos. Ambos. Tinha muita coisa que, por exemplo, eu emendava demais, assim, eu não conseguia. Eu tinha muito problema em juntar as palavras, sabe? Tipo, eu sabia o principal e aí a junção das coisas que era o meu, assim, coisa horrível pra mim. Você não conseguia formular, talvez, É. frases, digamos assim. Exato. Você sabia, talvez tinha o conhecimento E ali eu da morria de palavra, do vergonha. que significava, mas você não conseguia formular a É. frase, juntar aquelas palavras pra formular uma Exato. frase, que eu acho que é o principal desafio de quem tá começando a aprender pra falar inglês, é formular a frase. Pra ser muito sincera, eu tô há 3 anos e meio aqui, e claro que eu já me considero basicamente fluente em inglês. Obviamente não sei muita coisa, tenho muita coisa ainda pra aprender, pra evoluir, mas de maneira geral eu já consigo conversar tranquilamente e tal. Mas essa questão da formulação, às vezes, pra uma frase um pouco mais complicada e tal, ela Sim. ainda trava um pouquinho. Tá, então você tinha essa dificuldade, digamos assim, pra formulação e tinha bastante vergonha Muita também. vergonha. Eu tinha muita vergonha. E aí você chegou já pra estudar inglês aqui. Sim, foi pra estudar inglês. E aí eu fiz a prova de nivelamento. E aí eu fiquei no nível intermediário, que eu já falei, já achei bem bom, né? Porque eu achei que eu fosse realmente ficar no iniciante. E aí quando eu entrei no intermediário, o inglês da escola é diferente do inglês de fora da escola. Tá, só dar uma pausa pra você explicar o que significa esse inglês intermediário. Então a gente tem o básico, e o básico ele é dividido em mais de um ou não? Tem o básico, o beginner, que é tipo o básico do básico Quem do não sabe básico. nada. Tem o iniciante, que é. Eu não vou saber falar direito, mas é tipo como se fosse um beginner 2. Aham, eu já sei alguma coisinha ali, mas ainda muito pouco, quase nada. Aí tem o intermediário. Aí depois tem. Então o básico é dividido em dois, e aí depois entra o intermediário, que é Exato. dividido em quantos? O intermediário, eu sei que na Slack, que era a que eu fazia, eu acho que são. Eu não sei se são um ou se são 2. Eu acho que são 2. Aham. Acho que são 2. Aí tem 2 intermediários, que é tipo um intermediário mais abaixo e um mais alto. Certo. Eu entrei no mais baixo e aí logo depois eu passei pro mais alto. Tá, então você era o primeiro nível do intermediário, mas Exato. teria um outro nível a mais que também era intermediário. Sim. E aí depois a gente tem o nível o upper, Intermediate. que seria o mais avançado do intermediário. Exato. E depois a gente tem o nível avançado. O upper é acima do intermediário, mas ainda não é avançado. Fica ali no meio. Já passou do intermediário, mas ainda não é o mais avançado de todos. E depois tem o avançado. Que é o último nível. Que é o último nível. Tá, então entenderam aí? Tá. Beleza. Aí você entrou, então, no intermediário mais baixo. Então você já não era beginner, você já sabia alguma coisa, mas ainda tava no intermediário, mas no intermediário mais baixo. Sim. Foi ali que você entrou no inglês. Foi ali que eu entrei. E aí, quando você entra assim, você vê. E, tipo, por exemplo, se você tem vergonha de falar inglês, você vê que a vergonha é só sua. Porque ninguém tá ligando. Aham. Se você tá falando errado, se tá falando certo, o importante é que você tá falando, sabe? Porque todo mundo ali Exato, tem que se comunicar em inglês, porque tá todo mundo aprendendo. E você tem pessoas de países diferentes, que japonês, chinês, de outras. E aí que eles precisam falar inglês, porque esse é o único idioma em comum de todo mundo, senão não se comunica. Senão não dá. E você falou que era diferente o inglês da escola, como assim? É porque assim, o inglês da escola, os professores, eles sabem que tá todo mundo aprendendo. Então, eles são muito claros e às vezes eles falam mais devagar, mais tranquilo, tipo, usam um vocabulário mais fácil, digamos assim. E quando você sai na rua, você vai perceber que às vezes você vai conversar a mesma coisa que você estava conversando na escola com um nativo, por exemplo,
E a conversa vai ser totalmente diferente. O ritmo. O ritmo da conversa, o vocabulário é diferente. Então, às vezes, eles usam muito. É muito vício de linguagem, como fala? Slang? É. Tipo gíria. Gíria. E aí, por exemplo, eles usam muita gíria. E aí, isso é coisa que a gente aprende no dia a dia. Sabe? No dia a dia e depois de um tempo. E não assim. Não na escola. Outra, não é na escola. Então, às vezes, na escola vai ser bem mais fácil. Você vai falar, pô, tô arrasando. Chega na rua, você vai falar, caraca, sem nada. Porcaria nenhuma. E aí, vamos lá. Você, então, entrou nesse nível intermediário 1, digamos assim. Isso. E como é que foi a sua evolução e com quanto tempo você foi pro intermediário 2? Em Queenstown, depois de... Que foi onde você começou. Depois de 2 semanas eu fui pro intermediário 2 no outro. E aí, em Queenstown, sendo bem sincera, eu não senti que eu evolui muito em questão principalmente de speaking, de conversação. Porque era muito difícil falar inglês. Tinha muito brasileiro. Então, assim, eu pelo menos focava em fazer amizade com pessoas de outros países, tá? Porque eu não tive nenhum amigo em Queenstown. Os únicos amigos que eu tinha, tipo, brasileiro, era você, o Herbert e o Carlos. Que nem é muito amigo, nossa. Que é uns inimigos, assim. Ah, meu Deus! Credo. Tô brincando? Enfim. Tá, aí você fazia o máximo possível pra ter amigos de outras nacionalidades, pra que você pudesse continuar falando mais inglês. Mas o que foi que você sentiu que você evoluiu em Queenstown? Porque você já teve uma evolução ali, né? Com certeza. Eu já era muito boa no listening, tipo, de ouvir e entender. Mas isso melhorou demais, assim, sabe? Muito mesmo em Queenstown, porque você... Acho que quando você chega, você tá muito aguçado, assim. Tipo, quando você tá ali pra estudar inglês, você fica, caraca, que massa, o que é isso que tá falando? Você quer ficar procurando saber, você quer entender melhor. Então, às vezes, você vai procurar tudo que você vai fazer, você vai tentar fazer em inglês ali o máximo possível, já se você já não faz isso antes. Você vai fazer, tipo, muito mais, digamos assim. E isso ajuda muito, assim. Então, eu melhorei muito o meu speaking, não, o meu listening. E o meu speaking também deu uma melhorada, mas não foi muito, assim. Tanto que eu fiquei no intermediário em Queenstown todo o tempo que eu estudei lá. Eu estudei em Queenstown 8 semanas. Tá. E aí eu fiquei no intermediário, avancei, tipo, no intermediário mais alto lá, mas foi só isso que eu avancei em Queenstown. Mas você teve um pequeno avanço ali. Tive. E a que você acha que se deve esse avanço? Acho que, assim, as aulas eram muito boas. Por exemplo, era, assim, durante a aula, obviamente, a gente não falava na nossa língua, né? Então, era muito bom a conversação em inglês. Tinha muito exercício de conversação, muita coisa, assim, que você treinava mesmo. Então, isso me ajudou muito. Conversar com as outras pessoas e tal, as atividades, tudo que eles passavam ajudavam demais, assim. Isso não tenho dúvida. Acho que essa convivência com as outras pessoas que falam inglês, estão tentando aprender, que faz a gente melhorar. Entendi. Legal, bacana. Então, você acha que conviver com outras pessoas ali no mesmo barco que você ajuda e contribui bastante ali, porque tá todo mundo com o mesmo objetivo em comum. Legal. E acho que é porque todo mundo também tá tentando melhorar, que às vezes você fala uma coisa errada e aí essa pessoa percebe que você tá errada e ela já lhe corrige. Isso é muito bom. Então, às vezes fala assim, eu acho que isso que você falou não é tão certo. Aí a gente, tipo, juntos vai lá e fala, professor, isso daqui tá certo ou tá errado? E aí é uma oportunidade pra fazer uma explicação, sabe? Porque isso que é legal, você tá ali pra aprender mesmo. Então, apontar seus erros é normal, né? Então é bom isso. E daí você se mudou de Queenstown pra Invercargill e continuou estudando inglês lá. E quando você chegou lá, você ainda era intermediário 2, digamos assim, ou não? Quando eu cheguei em Invercargill, eu fiz outro nivelamento e aí me colocaram no intermediário. Só que lá não tinha essa divisão. Intermediário era só um pra tudo, entendi. Me colocaram no intermediário, só que na primeira semana que eu tava no intermediário, eu tinha 2 professores, né? E aí tipo, na quinta-feira, eles chegaram e me falaram assim, Nara, a gente acha que você tá indo muito bem, que você já tá pronta pra subir de nível, porque você tá muito avançado pra essa sala, então a gente vai te passar pro Upper Intermediate, que é o nível maior antes do avançado. Aí eu falei, tudo bem. Daí, na próxima semana eu já fui pro Upper. E aí, no Upper,
O que acontece? A maioria das pessoas que estavam na minha sala eram do nível avançado, que já tinham prestado PT e estavam esperando para ir para os main cursos. Uhum. Então, a gente estava estudando com o livro do avançado. Eu não estava usando o livro do upper. Então, Entendi. assim... Só para vocês entenderem, o pessoal do avançado, eles são pessoas que estão ali já para entrar no curso principal, que é o main course que ela citou. Então, um mestrado, uma pós-graduação e tal. Então, eles já estão ali no nível avançado, só esperando para entrar no curso. E o upper é aquele que a gente falou que é entre o intermediário e o avançado. Então, ele vai ser o nível mais avançado ali de quem só tá estudando inglês, não tá preocupado, digamos assim, com o curso principal, não é isso? Isso é uma coisa que, inclusive, eu achei diferente em Invercargill. Eles não tinham sala de avançado. Tipo, o upper tava muito avançado, assim, digamos. As pessoas que estavam no upper, elas já entendiam bastante coisa, conseguiam comunicar a maioria das coisas. E essas pessoas que estavam no avançado, estavam, tipo, só esperando mesmo. Então, por conta delas, a gente meio que tava tendo um curso avançado ali, Entendi. sabe? A gente, vale lembrar que, assim, vai mudar dependendo da escola que você vai pegar. Tanto que ela tá falando que uma escola era diferente da outra. Então, dependendo da escola que você pega, realmente vai ter Às aí vezes vai ter... uma alteração de como é dividido essas... como são divididas essas classes. Tá, e aí, fala um pouquinho como eram as aulas, como são as aulas e na escola mesmo, o dia a dia e tal. Em Queenstown, as aulas eram muito mais dinâmicas, assim, por exemplo. Nunca era a mesma coisa. Eu sei que eles têm a obrigação de finalizar uma unidade do livro por semana. Então, eles têm que passar todo o conteúdo da unidade na mesma semana. Agora, como eles vão fazer isso, depende dos professores. Sim. Então, em Queenstown, a gente tinha muito jogo, muito filme, muita música, muita dinâmica fora de sala, com outras salas. Isso era muito legal, porque você fazia, tipo, um network muito bacana. Você conversava bastante e era bem divertido. Em Invercargill, a gente tinha o General English de manhã e à tarde tinha focado no PTE. O PTE é o exame de proficiência de inglês que substitui, por exemplo, o IELTS, por exemplo, o TOEFL. Então, é só mais uma outra... um outro exame. Um outro exame, de proficiência. E aí, em Invercargill já era bem diferente. Por exemplo, as aulas em Invercargill, elas já eram mais... Não que elas não eram dinâmicas, mas, por exemplo, já não tinha muitos jogos, já era bem focado mesmo, tipo assim, no inglês e, tipo, você vai... Isso daqui é a regra, estudar a regra, aplicar a regra, era muito assim, sabe? Tanto que a gente não tinha muita dinâmica fora de sala, não tinha muito jogo, não tinha filme, essas coisas assim, era bem difícil. Sim. PTE, na parte da tarde, piorou. Era só regra mesmo, assim, era bem regrado. Então, você gostava mais do estilo de ensino de Queenstown? Não. Você preferia de Invercargill? Sim, porque eu evolui muito em Invercargill. Entendi. E eu fiquei 7 semanas lá só. Então, vocês foram 8 semanas em Queenstown, 7 em Invercargill. Então, você sentiu que você evoluiu mais no seu tempo em Invercargill do que em Queenstown? Muito, muito, muito assim. Não que o método de ensino de Queenstown seja ruim, mas não foi o melhor pra mim. Pra você? Porque é diferente pra cada um, eu acho, também, né? Assim, às vezes uma pessoa vai aprender mais com essas coisas mais didáticas e tal, jogo, música, e a outra pessoa vai aprender mais ali na regra, enfim. Eu sou muito difícil de focar, então pra mim uma atividade que eu tenho que, tipo, ficar focada 100% ali, por exemplo, as atividades de Queenstown me dispersavam muito, porque o jogo, eu amo o jogo, então eu colocava um jogo, eu prestava muito mais atenção no jogo do que, tipo, no que a gente tava aprendendo enquanto a gente tava jogando. Então, em Invercargill, esse negócio de, tipo assim, faz essa atividade, estuda essa unidade, faz isso, faz aquilo, é prova, é isso, aquilo, me focava muito mais no que eu tinha que aprender. Sim. Então, pra mim, era muito melhor. Só que, às vezes, cansava muito mais. Eu chegava acabada em casa, assim, tipo, porque eu chegava esgotada. Tipo, você saía do PTE, parecia que você, sei lá, tinha trabalhado o dia inteiro. Era horrível, assim, tipo, cansava muito a cabeça, sabe? Muito mesmo. Eu me lembro que na primeira vez, eu comecei a estudar por Invercargill também, né? E a primeira semana era assim, uma dor de cabeça, porque era tudo em inglês e muita coisa. E, cara, eu chegava em casa, parecia que minha cabeça explodia. Meu Deus, não aguento mais inglês. Mas isso mesmo, eu evolui bastante também. Em Invercargill não tem brasileiro. Não muitos, Não, assim, na escola eu digo, né? Tem muito brasileiro na comunidade muito boa lá.
Mas na escola não tinha nenhum. Na verdade, quando eu entrei, tinha outra brasileira, que ela tava na mesma sala, só que passou 2 semanas, ela passou no PTI e foi pro meu curso. Entendi. Então você E aí, acaba tendo uma obrigação maior de dentro da escola estar se comunicando ali em Exato. inglês. E aí você veio pra Christchurch, vai começar a estudar inglês aqui também. Fiz meu teste hoje. Fez a prova hoje. Fala um pouco como foi a prova e o seu resultado. A prova, todas as provas foram iguais, em questão de método. São 50 perguntas de vocabulário e gramática. Depois você tem que redigir um e-mail ou fazer um texto, aí isso muda. Nesse caso hoje, igual a última que eu fiz, foi redigir um e-mail para um amigo falando a respeito da sua cidade natal. Isso, na cidade natal. E você conversa com um responsável, que no caso que é a pessoa que corrige a sua prova, você conversa com ele. Conversa assim, tem uma conversa. Uma prova de conversação. prova de Ele vai bater um papo com você. Exato. Aí ele tem uma planilha, uma folha, frente e verso. Pelo menos as que eu fiz foram assim. Certo. Aí tem várias perguntas que eles têm que fazer, mas além daquelas lá, eles fazem outras também, conforme uma conversa mesmo, assim. E é pra avaliar a sua conversação mesmo. E aí, durante essa conversação, inclusive, eles perguntam a sua opinião a respeito do seu nível. Porque, tipo, você pode ter ido super bem. Tipo, no meu caso, assim, não querendo me gabar, mas eu fui maravilhosamente bem. Mas, por exemplo, eu poderia ter ido pro avançado. Mas eu preferi não ir. Eu preferi... Eles te perguntaram, foi? Perguntaram. Falaram, ela falou assim pra mim, olha, você pode ir pro avançado e tal, se você tá muito boa, tipo... porque eu tava conversando com ela normal, assim. Ela falou, você conversa muito bem, você fala muito bem, sua prova foi boa. Quanto? É 45 de 50. Só errou 5 questões, cara. Só 5. E meu e-mail também foi bem bom, assim, eu não errei nenhum tipo de nada de gramática. Você lembra a sua primeira prova? Quanto você fez? Eu não vi o resultado. Ah. As 2 primeiras eu não vi o resultado da minha primeira prova, eu só recebia no outro dia. Só que aí, hoje, ela tava com a minha prova, né? Porque eu fiz rápido e aí eu fui, tipo, fazer um lanche e voltei. E aí ela tinha acabado de corrigir. E aí tava na mesa. Aí eu falei, nossa, que massa, posso tirar uma foto? Vocês estão vendo aí? Pode, tá? Aí eu falei, nossa, muito massa. Eu fiquei muito feliz, assim, porque eu esperava errar muito mais, assim, sabe? E aí ela falou, tipo, você quer ir pro avançado? Eu falei, não, eu não tô avançada ainda, sabe? Eu tenho certeza, assim. Eu tenho muita coisa ainda pra aprender pra estar avançado, sabe? Não acho que isso seja o meu lugar ainda. Mas eu já evolui muito, 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 assim. É bem diferente desde quando eu cheguei aqui, sabe? Então, tipo... Filme eu já consigo entender a maior parte das coisas, sem legenda, com legenda me ajuda muito mais, obviamente, em inglês. Música também já tá, a maior parte, assim, tem umas músicas que eu não faço a menor ideia do que tá falando. Tem outras que eu entendo bem, assim. Nossa, a Nai canta música super bem em inglês, eu fico babando aqui. É porque são músicas que eu gosto e eu fico decorando. Mas às vezes tem muita que eu nem sei o que significa, não. Sinceridade aqui. Tipo assim, às vezes eu ouço muita música repetida, então eu ouço tanto, até o negócio fica na minha cabeça. Que aí... Ô, Nai, a gente tem muita gente que provavelmente tá assistindo esse vídeo agora, que, por exemplo, vem sem inglês ou com pouco inglês e quer evoluir rápido no inglês, às vezes até pra passar num curso principal logo e tal. Então a gente tá vendo de você uma evolução. Claro que você já veio com um nível básico ali de inglês, né? Um entendimento básico, mas com 5 meses você evoluiu para um avançado. Você escolheu ficar um pouco abaixo do avançado para poder aprender ainda mais, mas você já veio, ou você já está em 5 meses no nível avançado. Sim. Então você acha que é possível evoluir no inglês aqui de maneira rápida, assim? Com certeza, eu acho que é muito, assim... É muito absurdo. Todo mundo fala, quando você tá inserido, muda muito, e a gente às vezes não pensa o quanto, mas é absurdo, assim, é um negócio muito louco. Porque você nem percebe, você só vai, assim, sabe? Você acaba aprendendo, é igual quando a gente tá no Brasil, que a gente vai aprender uma coisa nova, você tá inserido ali, você vai aprender rapidinho, sabe? Você pega uma função nova na empresa que você tá trabalhando, você vai aprender aquilo ali rápido. Sim. Aqui é a mesma coisa, tipo... Tudo é inglês. Tudo. Você vai no supermercado é inglês, você vai em qualquer lugar é inglês, você vai pedir uma comida em inglês. Então, querendo ou não, você vai aprender. A inserção na comunidade ela é muito importante. Exato. A Nai vai dar pra gente também algumas dicas extras do que ela fez pra poder contribuir pra essa evolução rápida dela do inglês.
mas não nesse vídeo. Lá no grupo do WhatsApp do NC Pra Você Group. Então, quem tá no grupo vai receber essas dicas extras que a Nai vai mandar. Quem não tá no grupo, só comenta aqui, que aí eu falo com você nos comentários pra que você tenha acesso também a essas dicas extras da Nai. Nai, obrigada e Por nada. congratulations! Obrigada. Gente, beijo, até a próxima. Beijo.